Finalmente temos o fim do flashback do Kuma. E meus amigos, que capítulo. O Oda com certeza sabe escrever história triste. E eu fugi de todos os spoilers possíveis nos últimos dias. Sério, fechei a aba de comunidade para que eu pudesse ler e trazer de primeira mão, passando aqui toda a emoção desse capítulo pela primeira vez para vocês. E a história por trás do soco que mudou o mundo de One Piece, você descobre agora. Oi, fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafael Bucanário e este é o canal Nada Sobre Nada. E hoje é dia de falar desse capítulo maravilhoso que carregou todo o peso, a dor, o sofrimento e história em um único soco de Bartolomeu Kuma. E não tem como deixar de se arrepiar com essa cena, pois muitos dos que acompanham One Piece ansiaram por esse soco. Sério, ali no finalzinho de 2023, nós tivemos ali o Kuma indo desferir o soco e acabou o ano. Aí tivemos ali que esperar esse lançamento e ele chegou. E foi muito mais que bem-vindo. Pois quem acompanhou ali o capítulo 504, onde o Luffy dá o primeiro soco no Tenryubito, que foi um excelente soco, a qual todo mundo esperava, se repetiu. E não tem como se arrepiar porque o soco foi espetacular. Mas sem delongas, já deixa o like e se inscreve no canal, porque chegou a hora de falar de tudo sobre o capítulo 1104 de One Piece. E o capítulo começa com Kuma desferindo seu soco, enquanto os flashbacks vai passando ali ao fundo. E galera, a cada quadro é uma lágrima que escorre e não é brincadeira. Porque uma coisa que é interessante e vale ressaltar, que o Kuma ele tem o título ali de tirano. Mas a gente conhecendo mais a história do Kuma, eu percebi que o Kuma é a pessoa mais gentil que existe no mundo de One Piece. E vale ressaltar que todas as vezes que ele apareceu na história, ele acabou ajudando os Chapéus de Palha de alguma forma. E não é diferente agora. E a sua vontade de proteger a tudo e todos chegou ao seu ápice, principalmente agora, onde ele está protegendo a sua filha Bonnie. E o Sun Saturno, ele chega e ativa ali o botão que serviria de autodestruição. Mas ele fica surpreso quando o Kuma ele chega dando aquele soco de 1.000 milhões. Eu entendi a referência. E Sun Saturno ele pergunta pro Vegapunk qual era a explicação. E eu posso te dizer que nem tudo tem explicação. E até mesmo o Vegapunk está surpreso com a fala de Saturno, porque o botão de autodestruição ele deveria funcionar e não funcionou. E esse painel duplo do soco do Kuma é algo totalmente insano, galera. Que soco! Simplesmente insano. E só isso que eu tenho para dizer. A marinha ficou completamente em choque quando viu Gorosei voando. E surpreso por ter sido Kuma que efetuou esse ataque. O mesmo Kuma que estava já praticamente desativado, totalmente destruído, sucateado, desferiu o ataque que feriu um Gorosei. E o Vegapunk, ele disse que o botão de autodestruição deveria ter funcionado. Porém, explica que de fato havia instalado o botão, mas que ele não era de autodestruição e sim de desligamento total, pois temia que a marinha utilizasse isso como uma arma suicida. Agora ele deveria estar em um estado vegetativo, incapaz de executar os comandos ou até mesmo ter vontade própria. E eu friso essa frase, vontade própria, pois a cena mais linda de todo One Piece, e isso eu afirmo sem dúvida nenhuma, acontece que onde a arma da marinha, que é sem vontade, sem consciência, a qual não poderia fazer nada, se transforma num pai e abraça sua filha. Olha, eu até arrepiei quando eu falo isso, cara. E a Bonnie, que sempre aguardou pelo retorno do seu pai, poder dizer que viu as suas memórias e leu todas aquelas cartinhas que ele tinha escrevido com tanto carinho. E ela fala assim, ó, finalmente eu consegui ler. E diz, pai, ó, a mãe era incrível, você é incrível. Isso realmente corta o coração, pessoal. Nossa, isso traz um sentimentalismo muito grande e você entende o quão o Oda ele teve carinho para escrever cada quadro, cada painel disso aí e transmitir esse afeto do Kuma. E nos deixa triste
por ver o quanto que o Kuma sofreu nessa história. E um outro personagem que eu vi que o Oda ele teve carinho aqui de desenvolver, e eu digo com toda certeza que ganhou meu respeito, foi o Kizaru. Porque é o seguinte, a gente temos o Aokiji que é amado por muitos, pelo menos eu gosto bastante do Aokiji. Temos o Akainu que muitos odeiam, inclusive eu. E tínhamos até então o Kizaru que nem fede nem cheira. E simplesmente o Oda conseguiu trazer várias camadas pro personagem. E o que é interessante é que a gente vê que o seu senso de justiça não é absoluta como a do Akainu, ou a justiça preguiçosa do Aokiji, mas o senso de justiça de fazer o que é necessário, mesmo que para isso seja necessário enfrentar o seu amigo ou o seu discípulo ali, como é o caso do Vegapunk. E o peso de se fazer o que se tem que fazer traz uma camada mais humanizada pro Kizaru, e eu confesso que eu gosto bastante dessa linha que o Oda conseguiu trazer, porque ele traz um pouco mais sobre a humanidade dele, sobre você ter o peso de ter que fazer, tomar certas atitudes, mesmo que isso vá necessariamente contra os seus princípios, e você perseguir o seu amigo ou alguém que você gosta por causa da sua justiça é algo que mostra o quanto que o Kizaru está sofrendo em tomar essas decisões. E a gente vê que o Kizaru ele fala, agora realmente acabou. Pois, com esse ataque que eles deram no Gorosei, a autoridade máxima da marinha, tudo aquilo tinha chegado ao fim. Não tinha como simplesmente ele fugir, como ele colocar uma vista grossa sobre aquilo. Não que ele pudesse, mas agora não tinha nenhuma chance disso acontecer, pois o Gorosei foi atacado e reforçou a guerra contra a marinha. E uma outra coisa que é interessante é a explicação que o Vegapunk ele dá sobre o porquê do Kuma se moveu naquelas condições, que é algo que pode até dividir opiniões. E eu confesso, sinceramente, que se eu não tivesse acompanhado a história do Kuma, se eu não tivesse visto, eu teria torcido o nariz também. Falando tipo, pô, que história é essa? Mas o Oda ele faz questão de nos mostrar que o motivo pelo qual o Kuma ele se moveu, tomou todas as atitudes que ele tomou sem poder, porque ele nesse momento ele era apenas uma arma da marinha, foi por causa do amor. E galera, isso realmente traz um peso muito grande por causa do enredo que a gente vem acompanhando, esse crescimento do Kuma. E não tem como falar que teria sido por outro motivo. E eu gostaria de frisar aqui que eu não esperava todo esse dano que o Kuma deu no Gorosei, pois ele literalmente acaba arrancando o braço do Gorosei. E outra coisa que é interessante frisar foi essa regeneração do Saturno. Ele mostra que ele pode regenerar seu braço. Isso poderia ter sido pelo efeito da sua Akuma no Mi, ou até mesmo uma droga ou tecnologia. E vale lembrar que eles estão trabalhando com o Vegapunk. Então seria difícil eles terem acesso a essas tecnologias, já que eles são a autoridade máxima da marinha, onde eles construíram várias armas em conjunto com o Vegapunk. Então eles poderiam sim ter acesso ali a uma regeneração mais avançada, independente da sua Akuma no Mi. E eu acho que é válido manter essa ideia na cabeça. Mas, de toda forma, isso é algo que a gente vai descobrir no mangá. Pode ser só um efeito da Akuma no Mi? Pode ser. E tudo bem ser isso, mas seria interessante se tivesse algo ali mais tecnológico, algo mais tecnológico, porque seria bem bacana. Rever o Sanji impedindo um ataque de um Gorosei e o Frank atirando Radical Beam foi algo também bem legal, pois mostra o nível que eles estão chegando neste momento. Nesse grande cenário onde nós está vendo, indo para o fim de One Piece, ver personagens, vamos dizer, o Frank, que até então não tem tanta relevância, vamos assim dizer, não que ele não seja forte, porque o Frank ele é forte, eu gosto pra caramba desse personagem, mas ver ele chegando num Gorosei dando um Radical Beam não é qualquer coisa. E outro ponto que é interessante apontar é que até mesmo Kizaru, que é um almirante da marinha, reconhece essa força e fala assim, vamos ver
o quanto que vocês cresceram nesse tempo. Porque se a gente parar para analisar a primeira vez que o Kizaru enfrentou o Chapéu de Palha foi lá em Sabaody, lá no capítulo 500 de Lá Vai Bolinha. Por que eu sei disso? Porque eu sou besta, sou idiota e fico lendo mangá praticamente, então a gente acaba mantendo essas informações de capítulos. Mas voltando, o Kizaru ele enfrenta ali o pessoal naquela época, sai arregaçando todo mundo e quem salva é o Kuma. E neste momento vale ressaltar que a tripulação consegue pagar esse favor. Eles conseguem pagar esse favor porque no capítulo lá atrás, onde o Kizaru ele obliterou a tripulação do Chapéu de Palha, ele teria completamente aniquilado todo mundo, o Kuma chegou para salvar. E neste momento, quando o Kizaru vai praticamente acabar com o Kuma de vez, o grupo do Chapéu de Palha, do Flank e o Sanji acaba bloqueando esse ataque e salvando o Kuma. E eu achei lindo esse contraste que foi feito, cara. Realmente esse capítulo foi muito bem escrito, muito bem redigido e parabéns pro Oda. Não tem o que falar. E aqueles que buscam o segredo do mundo, aqueles que possuem o sangue de uma raça perdida e despertam até mesmo os deuses antigos, devem ser completamente destruídos. Ativem o Booster Call. E que capítulo, pessoal. Confesso que assim que li, eu liguei a câmera para trazer esse conteúdo para vocês. E existe muito mais entrelinhas do que eu poderia trazer em um único vídeo. Mas eu fico feliz por você que me acompanhou até aqui. Você é realmente incrível e eu preciso do seu apoio. Se inscreve aqui no canal, comenta, deixa o like para dar relevância, pois vocês são meu tesouro. E como eu disse, estou voltando a gravar, a trazer um conteúdo. E vocês são ali o meu marcador de temperatura. E eu quero continuar trazendo essa obra que nós tantos gostamos, tanto eu como você, e eu conto com essa sua ajuda. Até a próxima!